Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre o novo filme da Netflix chamado O Fio Invisível. Bom pessoal, O Fio Invisível é uma nova produção da Netflix que é uma coprodução de vários países, no caso, se não me engano, é Chile, Argentina, Peru, Espanha e Estados Unidos, e que ele se apresenta como um drama inicialmente e que aos poucos vai ali trazendo pra gente um filme de terror psicológico. Sendo assim, eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito ou inscrita, deixe o like aí no vídeo para fortalecer o trabalho e também dê uma olhadinha na descrição para poder me seguir no Instagram e para poder conhecer os meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, Súnamo é uma fantasia, enquanto Cada Segundo Valioso um suspense policial. E ainda tem o meu novo conto, né, uma história mais curta, de apenas 18 páginas, e que é um conto de terror chamado Contorno da Escuridão, onde o e-book está custando, né, apenas R$ 1,99 lá na Amazon. Quem puder, né, e gostar de terror, dê uma forcinha lá, conheça o meu conto, né, leia, que eu vou ficar muito grato, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar porque a gente tem bastante coisa para falar dessa obra. Aqui a gente vai acompanhar a história da Amanda e da sua filha Anina. Elas estão indo passar, né, elas saem da Espanha, estão indo para o Chile, passar uma temporada ali numa área mais rural, devido ao trabalho do seu esposo, e ocorre que elas vão ficar durante um bom tempo sozinhas nessa casa. Sendo assim, logo, né, na chegada delas, a vizinha ao lado vai se apresentar, que no caso é a Carola. Ela se apresenta, dá boas-vindas e também, né, eles acabam conhecendo o filho da Carola, que é o David, que é um menino um pouco mais velho que a Nina. Aos poucos, a gente vai entendendo a relação, né, de todo mundo envolvido nessa história, só que esse filme tem uma peculiaridade. Ele começa de uma maneira, digamos assim, um tanto quanto inusitada, porque a gente escuta Amanda conversando com David e o filme é contado basicamente em flashbacks que vêm e vão de maneira não linear. Sendo assim, é um filme sobre lembranças. Agora, por que essa conversa está acontecendo? Quem são esses personagens que levaram eles a chegar onde eles chegaram? É sobre essa história que a gente vai acompanhar. Eu sei, a sinopse parece um pouco confusa, mas esse é um dos intuitos do filme. Qualquer coisa que eu fale muito além disso vai estragar a experiência de vocês. Mas aqui então, agora eu vou deixar uma ressalva. Normalmente, né, eu costumo fazer uma sinopse e depois abordo alguns pontos do filme. Eu vou fazer isso também agora, eu vou abordar alguns pontos, mas ainda vou acrescentar um terceiro bloco nesse vídeo, onde eu vou falar sobre o final, né, dar uma explicação geral sobre o que eu entendi do filme. Porque esse é aquele tipo de filme 8 ou 80. Vai ter muita gente que vai gostar do filme e vai ter uma quantidade gigantesca de pessoas que vão odiar. E tudo bem. Isso acontece porque ele é um filme que não é para todos os públicos. Esse estilo de filme que trabalha muito com flashbacks, muitas vezes eles têm uma história confusa ou de difícil absorção, ou até mesmo eles não têm uma história propriamente dita, né? Como por exemplo a Árvore da Vida, do Malik. Aquele é um filme muito mais sensitivo. Por exemplo, também Memento. Memento é um filme que ele tem uma história, mas que é uma história que precisa de atenção do telespectador. Já no caso aqui do filme Invisível, ele tem uma história sendo contada, mas também é um filme muito sensitivo, porque ali na sua essência ele está falando sobre sentimento materno, o elo que liga, né, um filho, uma filha, a sua mãe e até mesmo, claro, ao seu pai, mas principalmente o sentimento materno da mãe, com alguns toques de sobrenatural envolvidos na história, e realmente são apenas alguns toques para poder dar andamento nessa história, para poder fazer analogias. Até porque o terror aqui não está no sobrenatural, o terror está exatamente nessa questão do vínculo materno. E, dito isso, o filme, né, falando necessariamente qual é a mensagem dele, o filme ele se destaca muito por causa da sua direção, já que é um filme que tem imagens muito bonitas, ele consegue transmitir toda a angústia que está ali passando na cabeça da Nina, nos seus sentimentos, conforme o filme vai avançando. Ele é um filme que deixa o espectador muito desconfortável em alguns momentos, primeiro porque você não está entendendo muito bem o que está acontecendo, segundo porque a gente percebe toda essa preocupação, toda essa angústia da Amanda, tendo que estar ali com a sua filha, a ausência do marido, tendo que lidar com as situações que estão acontecendo, enfim, é um filme que, através da sua direção muito consistente, consegue transmitir essa mensagem. Bem como, né, mérito também para o roteiro, que foi escrito pela diretora, que é a Cláudia, que é uma diretora peruana, também foi co-escrito, né, pela
autora do livro original, porque esse filme é baseado num livro. Então, o roteiro também conseguiu estruturar isso, pelo menos para passar a mensagem que ele queria. Novamente, não significa que não vai desagradar algumas pessoas, porque sim, vai, e é uma questão de gosto pessoal. No geral, uma coisa que deixa o filme bem consistente, que faz você ficar nele, mesmo você não entendendo necessariamente tudo que está acontecendo a princípio, são as atuações, principalmente, né, das personagens da Amanda e da Carola. São duas mães que acabam criando um vínculo ali, um elo, e duas mães que estão em momentos diferentes e têm sentimentos diferentes pelos filhos. Então, trazer essa contraposição, como uma vê a outra, como uma muitas vezes deseja a situação da outra e a outra muitas vezes julga as ações da amiga, traz, né, um contraponto ali na atuação dela, nas atuações, faz, né, com que esse filme ganhe muito peso a partir do momento que a gente percebe todos esses conflitos que as personagens estão enfrentando. Esses são os pontos que eu gostaria de pontuar. Então aqui agora eu vou deixar mais um aviso, né? Novamente vou dizer, a partir de agora eu vou entrar numa zona com spoilers, ou seja, que eu vou comentar sobre, né, o final do filme e dar uma explicação para ele, pelo menos de acordo com a minha interpretação. Sendo assim, vamos lá. Se você não gosta de spoilers, mas ficou interessado em assistir o filme, vai lá, assiste, depois você volta nesse vídeo, assiste ele de novo e vê a parte com spoilers. Se você já assistiu o filme e está querendo também compreender um pouquinho mais, fica aí comigo, vamos assistir, né? Ou quer vamos assistir, não, vamos conversar sobre essa obra. E se você é uma pessoa que necessariamente não liga de spoilers, na verdade quer receber os spoilers para assistir o filme de uma maneira, digamos assim, mais preparada, também segue aqui comigo, beleza? E se você já vai partir desse vídeo, eu espero que você tenha gostado. Indico, né, para quem gosta desses filmes mais diferentões, uns filmes mais fora da caixinha, indico essa obra com a ressalva que talvez ela não te agrade, porém talvez ela te agrade bastante. A mim me agradou, mas é um filme que eu admito que eu tive que dar uma digerida, eu assisti ele, fiquei pensando nele durante o tempo, dei uma pesquisada também. O impacto que ele me causou depois foi muito mais do que o impacto que ele me causou de imediato após o filme, mas ainda assim eu indico para quem curte esse estilo de obra. Se você não curte, aí realmente passa longe, e dê a força aí no canal, se inscreve, deixa o like, etc, beleza? Bom, vamos falar agora dos spoilers. Afinal das contas, o que aconteceu nesse final? Qual que é a explicação, né, para tudo isso que o filme quis nos contar? Vamos por parte. O que está acontecendo efetivamente nesse filme? Bom, a Amanda está morrendo. O que a gente está acompanhando ali é um delírio que ela está tendo, né? Essa conversa que ela tem com o David, onde o David estaria arrastando ela pelo pântano, depois colocando ela no barco e tentando levar ela até a Casa Verde, não passa de um delírio da mente dela, que na verdade ela está lá na cama do hospital, morrendo, sendo que ela morreu depois de tentar sair da cidade. E ela morreu por causa dos agrotóxicos, mas eu vou comentar deles um pouco mais lá para frente. Ocorre então que essa conversa entre ela e o David é fruto da cabeça dela, e no caso o filme é contado em flashbacks, né, por causa que a gente tem aquela velha história que muitas vezes muitas pessoas falam, que quando a gente está morrendo, né, muitas coisas da nossa vida se passam pela nossa mente. E no caso ali da Amanda, ela está preocupada, muito preocupada com a Nina, mas o David, né, que seria meio que sua que seria a consciência dela, né, o interior dela falando para ela mesma se concentre no importante, se concentre em aceitar o fato que você está morrendo, que você morreu efetivamente, e também de entender o que levou a isso. Tendo entendido, então, que é isso, né, que vai ditar como o filme vai ser dito, vamos então comentar um pouquinho, né, sobre o sentimento materno que o filme traz. Por que ele é importante? O filme se chama Filme Invisível. Lá no inglês ele se chama, né, Fever Dream, que seria, né, sonho febril, que faz essa assimilação, né, essa analogia com o fato da pessoa estar alucinando na morte, mas em português é Filme Invisível. Durante a obra, várias vezes eles comentam, né, sobre um fio invisível, pelo menos a Amanda fala, né, de certa forma, de como existe um fio que liga ela até a Nina, que é como se fosse esse sentimento materno, ao ponto que ela vê a Nina, digamos assim, tendo que aproveitar a vida, tendo que viver, se desenvolver como uma pessoa, ela sempre fica com o pé atrás, ela nunca sabe até que ponto que ela está se preocupando demais ou não com a filha, e é natural, como eu falei, é um sentimento materno. Porém, o filme também nos coloca, né, um sentimento materno que está em outra fase, que é o caso da Carola. E aqui entra a parte dos agrotóxicos. O filme, de maneira sutil, nos mostra muitas vezes, né, o elemento da água, e a gente percebe que o David acabou ingerindo uma água que estava contaminada por agrotóxicos e por isso ele ficou envenenado. A própria curandeira, né, fala que já viu casos assim quando a Carola leva o David para ser cuidado por ela.
Então, tem aqui o elemento do filme que é sobre os agrotóxicos, de como a gente está pensando nas gerações futuras, enchendo, né, nossas crianças, enchendo uma geração futura com várias coisas que são literalmente venenos. O Chile é um país que sofre muito com isso e o Brasil não fica atrás. Ao longo dos últimos anos, a gente tem uma liberação gigantesca de agrotóxicos que cada vez estão mais presentes na nossa alimentação. Bom, dito isso, vamos então para o elemento sobrenatural que aparece aqui no filme, que é a questão dessa curandeira de, para poder solucionar, né, poder salvar a vida do David, ela transfere uma parte da alma do menino para uma outra pessoa, enquanto vem uma alma diferente, né, para o corpo dele. E aqui que o elo de ligação, o fio invisível que ligaria a Carola ao David é rompido. Porque apesar do filho estar ali em corpo, ela nunca mais o reconheceu como filho propriamente dito. Ela acha que ele é um estranho e, por causa do elemento sobrenatural, realmente o é. Mas também é possível fazer uma analogia com o fato de que a gente não tem controle, né, sobre o que nossos filhos vão se tornar. É claro que a gente tenta orientá-los, é claro que a gente tenta passar para eles o que a gente acredita, né, que são valores corretos ou não, e também deixa que eles experimentem, né, criem seus próprios valores. Isso é muito importante, não se pode simplesmente moldar o filho ao que você acha que é certo ou errado. É importante deixá-los, né, conhecer o mundo também por suas próprias perspectivas, mas também nada se garante que seu filho vai tomar necessariamente todos os caminhos que você gostaria. Ele pode desde ter escolhas simples como vou cursar um curso, vou ter uma profissão diferente do que os pais gostariam, ou até mesmo, né, coisas muito mais bruscas, mudanças muito mais radicais. E então o filme traça né, esse paralelo nessa parte de não reconhecer mais o filho e como a mãe lidou com isso, né? Fala muito sobre essa questão de como os pais, mães têm que saber lidar com as mudanças dos filhos. E no caso, a Carola nunca soube. Para ela, o filho se tornou um estranho. Sendo assim, a gente chega na parte final do filme. O que aconteceu ali realmente no desfecho final? Bom, como eu falei, a Amanda morreu. Essa parte que ela está tentando chegar na Casa Verde, né, onde seu subconsciente, na verdade, está tentando levar ela para lá, porque na realidade o corpo dela tá ali, né, deitada na cama, mostra o desejo dela de tentar salvar a Nina. Porque mesmo nos seus últimos segundos, nos seus últimos momentos onde ela está morrendo, ela quer salvar a filha, porque a Carola pegou a filha dela e levou para Casa Verde. No filme, inclusive, isso é mostrado algumas vezes, o desejo, né? Inclusive é dito pela própria Carola de forma explícita de que ela queria ter uma Nina para ela, porque como ela perdeu o seu fio invisível, né, que ligava o seu vínculo com o seu próprio filho, ela achava que ter uma Nina para ela, isso resolveria. Mas não, que ela não sabe e que ela teria que fazer um vínculo novo com o seu próprio filho. Ela acha que substituir um por outro vai funcionar. Então, a Carola vai lá, né, pede, digamos assim, para Amanda deixar que ela leve a Nina e pede, entre aspas, porque a própria Amanda fala que não foi o pedido, na verdade foi uma questão de perdão, ela estava pedindo perdão pelo que ela ia fazer, porque sim, desculpa, a Carola pega a Nina, leva para Casa Verde e nos seus últimos momentos de morte a Amanda tenta impedir isso, até que ela sente o seu fio com a Nina sendo rompido e efetivamente ela morre. Ela sentiu o fio sendo rompido, primeiro porque ela morreu, e segundo porque ela não conseguiu chegar até a Nina. E ela não conseguiria de qualquer forma porque ela estava ali no leito de hospital. E o que aconteceu com a Nina? A Carola levou a Nina, e novamente aqui entra o momento sobrenatural, até a casa, né, da Casa Verde. Se vale ressaltar que a Nina também estava contagiada pelo veneno. O filme mostra o momento em que isso aconteceu, né, lá na parte quando elas estão ali nas plantações, tudo, que a Nina até chega, mostra o vestido, a mãe fala que é orvalho, mas enfim, tantos momentos que elas estiveram expostos ali aos agrotóxicos, então a Nina também está envenenada, e no momento que ela está lá na Casa Verde, onde há uma repartição da sua alma, parte da alma dela vai exatamente para o corpo do David. E aqui que a gente chega na última cena do filme, que é ali o subconsciente, né, querendo mostrar para Amanda a última coisa que estava acontecendo, né? Quando meses depois que ela já tinha morrido, aqui entra uma parte, né, digamos assim, do filme, onde permite, digamos assim, uma liberdade, né, poética, onde estaria sido contado para Amanda algo que aconteceu após a morte dela, mas é basicamente que o fato de que o seu esposo está ali cuidando da Nina, a Nina sobreviveu, porém ele não reconhece a sua filha, ele sente que tem alguma coisa de diferente. Sendo assim, ele volta lá para o local rural onde elas estavam e vai conversar
com o esposo da Carola. E ele, né, pergunta se ele sabe o que está acontecendo porque a Nina não é mais a mesma. E o esposo dela, né, no caso, fala que a Carola não está mais lá e que ele também não sabe o que está acontecendo, que ele não tem respostas. Aqui a gente tem duas coisas que acontecem de fundamental importância. Primeiro, a Carola fugiu, ela foi embora, porque ela deixou explícito durante o filme várias vezes que ela queria conhecer o mundo, que ela era angustiada por ficar presa naquela cidade e muitas vezes ela culpava, né, o próprio filho por isso, o David. Porque mesmo ela não, digamos assim, reconhecendo mais o filho, ela ainda sentia que era filho dela. Ela mesmo fala, né, durante o leito de morte da Amanda, que ela não se arrepende de ter tomado as atitudes drásticas que tomou. Ela, por mais que tenha falado, né, que voltaria no passado, tudo, ela não gostaria que o filho tivesse morrido. Mas a partir do momento onde uma alma a mais, no caso da Amanda, entra no corpo do David, a Carola achou que isso ia suprir, que ia criar, né, o vínculo de novo com o filho, mas não criou. Então, não tendo nada que aprendesse ali, ela simplesmente foi embora. Em contrapartida, o David, ao ver ali, né, o pai da Nina, o esposo da Amanda, na casa dele, ele sai correndo e entra no carro dele. Sendo que ao entrar no carro, ele abraça o brinquedo favorito da Nina, que era aquele pelúcia. E ali a gente tem uma das últimas mensagens do filme. O esposo da Amanda pede para que o menino seja tirado de dentro do carro, mas o que ele não sabe é que parte da alma da própria filha agora vive no David. E ele não é capaz de reconhecer isso, de ver isso, porque no final das contas ele sempre foi um pai ausente. Agora ele está tendo que cuidar da Nina porque a esposa faleceu, mas ele nunca esteve ali com elas, ele nunca esteve realmente presente, ele não conhecia, não foi capaz de reconhecer a própria filha. Então é a última mensagem que o filme traz exatamente sobre esse vínculo, da importância dele ser criado, dele ser mantido e de como é difícil, né? Como uma jornada de ser pai, de ser mãe principalmente, não é algo fácil e principalmente esse filme talvez afete muito, né, quem já teve um filho, seja você pai ou seja você principalmente uma mãe. Bom, pessoal, foi isso que eu entendi do filme, é essa a minha interpretação. Então aqui eu finalizo o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, comente esse vídeo, curta e compartilhe se puder, porque tudo isso ajuda aqui no engajamento, faz o canal crescer. Me siga no Instagram e conheça meus livros, principalmente meu conto novo. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fique bem, até a próxima e tchau, tchau.